É muito triste ver o que está acontecendo hoje em dia com os povos originários, os povos tradicionais aqui no Brasil e em todo o mundo. As igrejas evangélicas estão invadindo, coagindo, entrando, penetrando dentro da cultura tradicional, entre as comunidades ciganas, entre as comunidades indígenas, entre os povoados na África, e entre as periferias, e colocando, a sua religiosidade, a sua opinião religiosa e política no meio, o que é muito perigoso. Uma religião ser colocada como algo político. E isso é muito grave, porque está acabando culturalmente com essas pessoas, com as tradições, impondo uma Bíblia, romana, escrita por um conselho, porque quem fala que a Bíblia é a palavra de Deus nunca estudou e não sabe o que é Concílio de Nicéia, onde foi escrita uma Bíblia, através de um conselho de um imperador romano chamado Constantino, sanguinário, e que precisava dominar o povo. Para isso eles precisavam transformar a figura de Jesus, entre uma figura mitológica, que eram os seus deuses mitológicos, e transformá-lo numa situação castradora. Isso aconteceu muito no Brasil colônia, aqui, quando teve a invasão, o tal descobrimento do Brasil, e aí a catequização, dos povos indígenas, dos negros, dos pretos capturados e escravizados na África e trazidos à força para cá, impondo a eles uma religião que na verdade são normas, e uma consciência diferente, tolhindo todos esses povos do seu direito de praticar os seus costumes, aquilo que foram acostumados, a sua essência, o que mais judia, de tudo isso é ver se perder as características de povos tradicionais. Mas estamos lá, vamos salvar, vamos para presídio, vamos salvar. Só que é uma salvação, é uma troca, porque te impõe que a religiosidade, e que a religião é para que você tenha benefícios financeiros, políticos e não espirituais. E começa a matar todos os costumes, É muito engraçado agora as pessoas falarem a magia cigana. Porque eu pratico magia cigana, eu pratico magia indígena, todas essas coisas, magia africana. Só que isso está se perdendo. Porque hoje em dia, por exemplo, se nós incorporarmos um espírito de um cigano recente, ele não vai vir mais fazendo uma magia cigana, ele vai fazer uma unção em você. Ele vai fazer um mergulho de Namã, Ele vai passar passagens bíblicas, sendo que o povo cigano foi massacrado por todos, esses romanos, essa história, a história toda assim, os indígenas, os negros e todos esses povos tradicionais foram massacrados por quem escreveu o tal livro Bíblia. E é muito triste ver as pessoas se convertendo a isso. E a gente sabe que, principalmente no meu caso, essa penetração tão forte dentro de acampamentos, dentro de comunidades ciganas, isso está acabando com tudo, com a cultura da quiromancia, com várias outras culturas que estão ali, o casamento, o modo, a roupagem, a vestimenta, muitas tradições estão se perdendo porque eles colocam sempre aquilo, aquele temor,
E o interesse muito desses religiosos entrar nessas comunidades é a arrecadação. Principalmente os povos ciganos, eles têm muita questão do ouro, do dinheiro e tal, e então é muito importante você convencer pessoas assim a estarem ali fornecendo o dízimo deles, né? Que o dízimo de Jesus era a colheita, né? Quem colhia mais se juntava com quem colhia menos e distribuía igualitariamente a todos. Nunca foi dinheiro, sempre foi a igualdade entre os povos e principalmente a alimentação. E aí esse dízimo, né, vai. E aí se convencendo, né, os povos mais sofridos da África e tudo, e penetrando nessas comunidades e fazendo as pessoas aquela lavagem cerebral, né? E colocando aquele medo, né? Colocando um Jesus que põe medo nas pessoas. Coisa que isso nunca aconteceu na história verdadeira dele. Jesus nunca foi um ser a ser temido. Ele era um ser humano a ser seguido. Ele dava exemplos, ele ensinava, ele tinha conhecimentos, ele pregava a igualdade dos povos, ele pregava às pessoas, né, o sentimento de comunhão um com os outros, de divisão e de igualdade. O que essas religiões pregam não tem absolutamente nada a ver com igualdade. Tem tudo a ver com separatismo, com amedrontar, medo, temer a Deus, temer a Jesus, temer a uma história completamente fantasiosa e que castra toda uma tradição. E é muito triste ver que isso vai se perder. Hoje em dia, quando a gente vê as comunidades indígenas, ciganas, africanas, todas falando a mesma palavra, Jesus te ama, nossa, toda aquela, sabe, fica difícil, muito difícil mesmo, realmente, tolerar esse tipo de abuso, porque é um grande abuso que está acontecendo nas nossas culturas, entre os nossos povos, entre as pessoas, entre todas essas comunidades. Nós temos que ficar muito alerta a isso, né? Você que é da comunidade de povos tradicionais, fica muito alerta quando religiões começa a penetrar dentro desses povoados, dentro dos acampamentos, dentro de uma história, porque isso pode ser um assassinato cultural e acaba decretando a morte de uma cultura, de um povo, de uma tradição, e que é tão importante, né? Você vê que outras culturas mais fechadas, né, como o judaísmo, como o hinduísmo, como as culturas orientais, dificilmente essas religiões conseguem se criar dentro desses outros povos tradicionais. Mas infelizmente aqui no Brasil, a fragilidade, né, no Brasil e na África também, os países assim menos supostamente desenvolvidos ou mais frágeis, né, em relação ao desenvolvimento, e principalmente porque há um apoio político por trás dessas religiões. E o que mais dá medo é essa questão de religiosos com poder político. E muito fanatismo, muita coisa, muita lavagem de dinheiro por trás de tudo isso e muito interesse financeiro. Isso mata culturalmente culturas milenares, e isso é de uma tristeza tão grande e que está passando desapercebido, e as pessoas estão se entregando a isso, abandonando a sua cultura por esse engodo religioso.
esse embuste. Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!